Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em cada dia, né, na nossa vida, por onde a gente passar, porque é muito bom a gente poder contemplar essa maravilha do nosso Senhor, que é a paz. O que é paz? Paz é mesmo diante da aflição você ter tranquilidade, né, e entender que está tudo nas mãos do Senhor. Paz não quer dizer que às vezes você não vai ter problema, não, né? Paz é você entender que mesmo diante do problema, o nosso Senhor estará agindo. Isso é paz, paz no coração. É por isso que mesmo dentro de um hospital, você chega para uma pessoa e deseja paz. Ela está no momento de dor, mas a paz do nosso Senhor pode morar no coração dela, morar na vida dela, mesmo diante de um hospital, mesmo diante de uma enfermidade. Eu quero aqui deixar uma mensagem falando, né, da importância da palavra do nosso Senhor, né? O porquê que muitas das vezes a gente vê muito problema nesse mundo é porque as pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor. Porque aqueles que ouvem, pode ter certeza, passa a ter fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do nosso Senhor. Se nós ouvimos, passamos a ter mais fé. Se não ouvimos, infelizmente a gente não tem aquela fé verdadeira, aquela fé que acredita que o nosso Senhor tem poder, né, para fazer qualquer coisa. Então nós temos que estar sempre buscando a palavra. Por isso eu vou estar lendo Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17, que diz assim: Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha só, né? A fé é pelo ouvir. Nós temos que estar ouvindo a palavra do nosso Senhor, né, para que a gente tenha fé. Muito simples. Nós temos que estar ouvindo a palavra do nosso Senhor. Por que, que nós temos que estar sempre lendo a Bíblia? Por que, que nós temos que estar sempre indo à casa do Pai? Por que, que nós temos que estar ouvindo louvores, né, se alimentando da palavra? Para fortalecer a nossa fé. Não adianta eu levantar a minha mão numa igreja, né, aceitar a Cristo, aparentemente estou no caminho certo. Vou lá, me batizo, né, tomo algumas ceias, dou até o dízimo, mas paro de ouvir a palavra. De repente passo a ir uma vez por mês ou de 3 em 3 meses. Pode acontecer da pessoa ter uma situação onde não tem como ela ir à casa de Deus. Mas se durante esse tempo ela não estiver ouvindo a palavra do Senhor, né, se ela estiver ouvindo qualquer outra coisa que vem do mundo e não ouve a fé, a palavra que vem do nosso Senhor, a fé dela começa a desmoronar, né? Começa a ficar pequenininho, o mundo começa a falar muito alto e o Espírito Santo a gente já começa a não conseguir ouvir ele. E aí a gente passa a não ter fé. Qualquer coisa nos assusta, a gente se esquece do poder do nosso Deus, mas por quê? Não estamos buscando na palavra. A gente tem que estar o tempo todo se alimentando, são todos os dias, né? A palavra do nosso Senhor, ela é alimento para a nossa alma, né? E fortalece o nosso espírito, porque o nosso espírito está ligado a Deus. Se a gente se alimenta da palavra, nós vamos estar buscando a Deus o tempo todo e a gente começa a tirar alguns pesos da nossa alma, né? Tirar algumas culpas, porque entendemos que o nosso Deus tem poder para nos transformar de dentro para fora. Mas isso aí só é possível se a gente verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor, se a gente buscar nas Escrituras, se a gente estiver em oração. Se a gente fizer isso daí, pode ter certeza que a nossa fé estará firme, porque só é possível ter uma fé inabalável se a gente estiver lendo e buscando a palavra do Senhor. Que nem eu ia falar, a palavra do Senhor é como um alimento, né? Quando a gente vai cuidar do nosso corpo, nós não temos que se alimentar todos os dias. Se a gente observar, no mínimo tem que ser feito 3 refeições, mas a gente faz mais. A gente que mora no Brasil, a maioria das pessoas, graças a Deus, tem uma condição que consegue fazer mais de 3 refeições, que são elas. A gente toma café da manhã, né? Almoça, toma um café da tarde
e jantamos, né? Então fazemos 4 no mínimo, sem falar as coisas que comemos durante o dia. A nossa alma, né, também precisa disso daí. A gente precisa alimentá-la, né? A gente precisa fortalecer nosso espírito através do quê? Da palavra do nosso Senhor. Não adianta a gente ficar a semana toda e muitas das vezes vamos até a casa de Deus, né? Passou a semana toda, no domingo eu fui na igreja, cheguei lá puro, né? Não tem nada a oferecer, não chego lá mais vazio do que tanque de carro na reserva. Então, o que que acontece? Aquilo ali vai diminuindo minha fé. Chega lá, o pastor até vai pregar, vai falar, mas não vai ajudar muito, porque eu estou muito vazio. E aí eu volto para casa, fico mais uma semana e volto lá na igreja. Aí de repente acontece alguma coisa naquele final de semana, eu passo 15 dias sem ouvir a palavra do Senhor. Automaticamente minha fé, né, já está mínima. Eu só acredito que Deus existe, mas não acredito no poder dele. E para mim acreditar no poder dele, eu não posso fazer isso que eu estou falando aqui. Nós temos que verdadeiramente irmos à casa do Senhor com toda certeza, mas nós temos também que todos os dias nos alimentar da palavra do Senhor. Assim como nós alimentamos nosso corpo, nós precisamos alimentar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Através de quê? Da palavra do Senhor, né? É lendo, é buscando, é indo nas escrituras, analisando, pensando durante o dia, tendo cuidado com o que o mundo está nos oferecendo, porque o mundo está oferecendo muita coisa ruim para a gente desacreditar na palavra do Senhor. Quantas pessoas que iam à casa do Senhor, né, mas não buscavam nas escrituras e deram ouvido para o mundo e pararam de ir à casa de Deus. Mas é por quê? Por isso. Né? Não lia, não queria assistir um vídeo, automaticamente seu coração, né, foi esfriando, esfriando, a fé se tornou muito pequena e aí ele passou a acreditar naquilo que o mundo diz. E aí que está o problema da nossa vida. Porque se a gente não segue a palavra de Deus, a gente tem uma tendência a seguir as coisas do mundo. E se seguimos as coisas do mundo, dificilmente iremos ter uma fé verdadeira no nosso Senhor Jesus. E se não temos fé no nosso Senhor, dificilmente teremos salvação. Por quê? Nós não vamos acreditar que o nosso Senhor tem poder para fazer as coisas que a gente verdadeiramente precisa. E aí acabamos nos afastando, daqui a pouco estamos no mundo. E aí o que, que o inimigo faz? Aproveita para nos destruir lá no mundo mesmo, para que não dê nem tempo da gente voltar para os braços do nosso Senhor. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que a gente esteja buscando todos os dias, né? Ler a palavra do nosso Senhor, termos um momento de intimidade, né? E até eu mesmo, graças a Deus, hoje eu leio a Bíblia algumas páginas por dia, não preciso botar aqui a quantidade para dizer que eu sou bom ou ruim, né? E para algumas pessoas vão falar, você está lendo bastante, outras vão achar que eu estou lendo pouco. Mas o que me vem na mente é que eu preciso ainda ler mais, né? Eu preciso me dedicar mais. A gente tem que colocar isso aí no início do nosso dia, né? Ah, eu não tenho tempo, levanta meia hora mais cedo. Nós temos tempo para tanta coisa. Se aparecer uma reunião aí que for lá em São Paulo, né? Quem estiver em São Paulo é mais perto, mas nós que estamos aqui no Rio, nós vamos levar pelo menos de viagens aí em torno de 8 horas. E a gente se programa e vai. Agora, para o nosso Senhor, a gente não tem a capacidade de levantar meia horinha mais cedo, né? Para ler a Bíblia, para fazer uma oração, para cantar o louvor, e aí depois queremos ter uma fé fortalecida, não vamos ter, porque se a gente não se dedica durante o dia um tempinho para o nosso Senhor, a nossa fé vai estar esmolecendo, e daqui a pouco estaremos fracos, daqui a pouco saímos da casa do nosso Senhor, porque não fortalecemos a nossa fé. A nossa fé é como um pé de planta, você planta ali, e se você não molhar, se você não botar um adubo, se você não for lá de vez em quando podar, não deve fazer uma vistoria, vem alguma coisa ali e dificilmente ela consegue prosperar sozinha, né? Vem um bicho e corta, vem alguma doença e a mata, assim é a nossa fé. Então nós temos que estar sempre nos alimentando, sempre em vigilância e o principal, sempre obedecendo a palavra do Senhor.
É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que todos nós buscamos verdadeiramente a palavra do Senhor todos os dias, para que a nossa fé esteja forte, né? Para que a gente ande no caminho do Senhor, reconhecendo e entendendo as maravilhas e o poder dele. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Palavra que nos demonstra que a cada dia nós temos que buscar em Ti para fortalecermos a nossa fé, para assim termos uma vida mais tranquila, entendendo que o Senhor é o dono de tudo e que tudo está em Suas mãos. Basta que a gente verdadeiramente confie, acredite e busque. Me peço que o Senhor abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guardando, os protegendo e os fortalecendo espiritualmente. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.